Você já perdeu a noção do tempo jogando em aplicativos de aposta ou cassinos online? Já pensou que pode ser mais do que apenas diversão? Hoje eu vou explicar para vocês por que essas plataformas têm se tornado um problema de saúde pública e saúde mental no mundo todo e o que a psicologia tem a ver com isso. Mas o que são os jogos de azar digitais? Jogos de azar digitais são plataformas como cassinos online, bingos, roletas e apostas esportivas, onde o ganho depende exclusivamente da sorte. E aquilo que parece só uma brincadeira pode se tornar um ciclo de dependência psicológica muito perigoso. Mas será que esses jogos dependem somente de sorte mesmo? Ou será que existe muito mais por trás desses aplicativos do que as plataformas gostariam que você soubesse? As plataformas de jogos realizam estudos muito aprofundados sobre os mecanismos mentais que geram o vício. E tudo é minuciosamente pensado para prender a sua atenção e construir um ciclo vicioso. Eles usam mecanismos parecidos com o de um caça-níquel tradicional, gerando o que a psicologia chama de reforço intermitente. Mas o que é reforço intermitente? É quando a recompensa, ganhar dinheiro ou bônus, vem de forma imprevisível. E isso ativa o nosso sistema dopaminérgico, gerando os mesmos problemas dos vícios como drogas e álcool. Inspirado nas pesquisas de Skinner, reforço intermitente é quando a recompensa vem quando a gente menos espera. E isso cria um padrão de comportamento altamente resistente. Ou seja, o cérebro passa a associar o jogo com o prazer. E quanto mais a pessoa joga, mais ela entra no que chamamos de loop de recompensa. E mesmo que a pessoa não esteja mais ganhando, ela continua jogando na esperança de que a próxima rodada vai ser a rodada de sorte. Toda vez que há uma quase vitória ou um pequeno prêmio, o cérebro libera mais dopamina, gerando uma sensação de prazer e reforçando aquele comportamento. A dopamina não responde somente à recompensa, mas responde à antecipação da possibilidade de receber alguma coisa. E isso faz com que o jogador fique preso ao ciclo da expectativa e não somente ao ganho real. Plataformas digitais são programadas para mostrar resultados que simulam vitórias. Então aquelas telas em que aparece uma mensagem bem colorida e chamativa dizendo "você quase ganhou" não está ali por acaso. Isso engana o nosso cérebro e aumenta a nossa motivação para continuar jogando. Além disso, o jogo trabalha com a nossa ilusão de controle, e o jogador acredita que pode influenciar o resultado com alguma estratégia, quando na verdade tudo é aleatório ou ainda programado para você ter um maior número de perdas do que de ganhos. Outro mecanismo que as plataformas usam muito bem é o viés de confirmação, onde o cérebro busca confirmar suas crenças já consolidadas. Se a pessoa já acredita que os jogos podem trazer resultado, por influência de pessoas famosas ou influencers digitais que demonstram ganhos fáceis, a pessoa passa a acreditar que é possível e isso trabalha o viés de confirmação. Pensamentos como "hoje é o meu dia", "na próxima rodada eu consigo recuperar o que eu perdi", e assim ela tende a lembrar somente das vezes em que ela ganhou ao jogar. Assim a pessoa passa a alimentar superstições, como por exemplo, se eu jogar quando a bateria do meu celular estiver em 50%, eu vou ganhar. Ou então, se eu jogar às 3 horas e 59 minutos da madrugada, eu tenho muito mais chances de ter resultados positivos. E isso reforça ainda mais a dependência. E quando a pessoa perde grandes quantias, ela começa a justificar o seu vício, o seu comportamento com pensamentos como "eu vou recuperar na próxima", "só mais uma tentativa", para reduzir o desconforto interno entre a ação de estar jogando e a realidade de estar perdendo. Mas como isso afeta a vida das pessoas? Primeiro, que o ciclo vicioso de ganhos e perdas leva à frustração, aumentando a possibilidade de desenvolver sintomas como ansiedade e depressão. Os momentos de clareza e lucidez, onde a pessoa começa a perceber que está passando por um problema real e perdendo tudo que tem, geram um ciclo de culpa, que contribui ainda mais para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, o jogo patológico pode levar ao desenvolvimento de problemas como ansiedade, depressão, afastamento de amigos e até tentativa de suicídio. Um estudo realizado em 2023 e publicado pela Journal of Behavioral Addiction mostrou que jovens entre 18 e 30 anos são os mais afetados, atingindo principalmente homens, e esse vício tem aumentado com o acesso fácil a aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares. Esse ciclo de reforço leva à exaustão mental, irritabilidade, ansiedade e impulsividade. E a pessoa entra em um estado de hiperfoco nos jogos, com prejuízo nas funções executivas, como por exemplo,
a atenção, planejamento e principalmente o autocontrole. E assim o jogador tende a se isolar com vergonha para poder manter esse comportamento. Também a redução no contato com amigos, familiares e diminuição da produtividade no trabalho. E muitos mentem sobre as suas perdas, o que gera conflitos familiares e sensação de vergonha. Esse vício está fortemente associado ao endividamento, e em muitos casos a pessoa chega a contrair empréstimos ou vender parte dos seus bens para continuar jogando, sempre na expectativa de recuperar o que foi perdido. A pessoa também pode desenvolver tolerância às descargas de dopamina, e com o tempo ela vai precisar apostar valores cada vez maiores para ter a mesma sensação de prazer, um mecanismo similar ao uso de substâncias psicoativas, e isso aumenta ainda mais os riscos financeiros e emocionais. Alguns estudos recentes mostram que a combinação de jogos rápidos, recompensas visuais chamativas e acesso fácil aos celulares cria um ambiente de alto risco para o desenvolvimento de transtornos comportamentais. E vale lembrar que a OMS já reconhece os jogos patológicos como uma condição clínica, tendo sido referenciado até mesmo no CID-11. E como lidar com esse vício? O primeiro passo para trabalhar com qualquer transtorno comportamental e mental é o reconhecimento de que existe um problema e uma dificuldade a ser trabalhada. Depois, buscar ajuda profissional. E a psicologia, felizmente, tem excelentes resultados no tratamento de vício em jogos digitais. Também é importante a imposição de alguns limites. Usar aplicativos que bloqueiam o acesso a algumas plataformas, restringir o acesso a recursos financeiros e procurar grupos de apoio como os jogadores anônimos. Lembre-se que vício em jogos não são falta de força de vontade. É um problema psicológico sério e que tem tratamento. Se você ou alguém que você conhece está passando por esse problema, busque ajuda. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.